Boa noite a todos. Vamos então dar início aos nossos estudos dessa quarta-feira, como de hábito fazemos toda quarta-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações e as contaminações energéticas. Já é um tema, digamos assim, que foi abordado outras vezes, mas pela importância do mesmo, a gente vai fazer uma nova abordagem hoje, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece, vamos orar e após a prece faremos o estudo. Em nossa caminhada pela terra, estamos sujeitos às interferências oriundas de várias naturezas. Somos, em verdade, energia. O corpo material é uma energia condensada, matéria. Assim como o corpo espiritual também é uma matéria sutilizada. Embora os nossos olhos não percebam, apesar da visão física não contemplar, vivemos mergulhados em ondas, em padrões vibratórios de pessoas, de lugares, a nossa própria vibração, gerada pelo nosso estado emocional, pela qualidade dos nossos pensamentos e gerada pelas nossas ações. Da mesma forma que estaremos sintonizando esta ou aquela rádio, também estaremos sintonizando com esta ou aquela situação, de acordo com o padrão, de acordo com a energia que estamos vibrando, que estamos respirando, que estamos exalando. Desta forma, é preciso pensar, refletir, analisar os tipos de relações que nós estabelecemos. Em toda e qualquer relação, seja com o seu trabalho, com as pessoas, com a sua casa, com o seu animal de estimação, você projeta e você assimila. E isto pode te gerar saúde, como pode te gerar enfermidade. Mesmo os pensamentos que não são concretizados através das atitudes, eles têm uma capacidade energética de te conectar a outros pensamentos da mesma natureza. Sendo assim, a necessidade de aprendermos a lidarmos com essas energias, com essas situações que vamos encontrando no dia a dia e que muitas vezes não percebemos. Para a prece, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos ampare, agora e sempre, para que junto do aprendizado possamos também sermos tratados, cuidados pela espiritualidade amiga. Que assim seja. Eu já usei esse exemplo algumas vezes, mas ele é válido pela singeleza
da comparação. Há circunstâncias em que um exemplo simples do dia a dia nos ajuda a compreendermos melhor situações mais complexas, se fôssemos explicar usando uma linguagem mais científica. Então, o que a gente tenta fazer nos nossos estudos, mesmo naquelas questões, repito, mais complexas, é trazer para um entendimento ao alcance de todos. Se você tem uma pessoa que tem o hábito de usar um perfume ruim, e ela sempre utiliza o mesmo perfume habitualmente, e se você tem uma relação com essa pessoa, você a vê, digamos assim, todos os dias, você não precisa nem enxergá-la. Você vai saber que é ela quando ela chegar no ambiente, porque você vai identificar. Esse perfume é de fulano. E eu aqui dei o exemplo de um perfume ruim, mas também pode ser um perfume francês, bom, o qual, da mesma forma, se a pessoa usa o perfume, o mesmo perfume sempre, mesmo que você não a veja e ela chegar no ambiente, se você tem uma relação diária com ela, você vai dizer, fulano chegou. E você vai saber que é fulano ou que é beltrano, porque um está usando um perfume de marca barata, ruim, e o outro está usando um perfume bom, de marca cara. E isso os diferencia. Vamos imaginar, porém, que esta pessoa que usa um perfume ruim, sei lá, um dia ela recebe um dinheiro a mais, um 13º, tem uma herança, e ela vai investir em perfume. E compra um perfume que a outra pessoa usa, aquele francês importado muito caro, e passa a usar aquele perfume. Se esta pessoa chegar, você pode se confundir, porque agora ela está usando o mesmo perfume da outra. Trazendo para a reflexão das energias, dos padrões vibratórios, seria mais ou menos isso. Os iguais, os semelhantes se conectam, se atraem, se misturam, a ponto de não conseguirmos diferenciar um do outro. Quando falamos de energia e somos energia, nós produzimos essa energia, nós jogamos essa energia, como nós assimilamos essa energia. E aqui eu posso usar a palavra energia, aqui eu posso usar a palavra fluido, eu posso usar qualquer uma das duas. Eu estou me referindo àquela vibração que exala, usando ainda o perfume como referência, aquela vibração que exala de mim. E se nós estamos dizendo que o nome do estudo é contaminação energética, óbvio que significa que nós podemos nos contaminarmos energeticamente. Isso é muito importante, porque em grande parte das vezes, as pessoas que não estudam muito desconsideram essa parte, totalmente. E nós temos o hábito, e é um péssimo hábito, de qualquer sensação ruim, uma zonzura, um arrepio, um mal-estar, uma dor no corpo, uma sensação esquisita, de atribuirmos isto a uma presença espiritual. Eu acho que eu estou com uma influência. E aí a gente vai ficar batendo nessa tecla, quando em verdade, em grande parte das vezes, o que nós temos é uma contaminação energética. A gente observa acontecer muito isso nas pessoas que passam pelo tratamento do Dr. Klaus. Em grande parte, são autocontaminações. Porque quando eu falo de contaminação energética, eu
posso contaminar a mim mesmo. É um processo que pode acontecer comigo. Então a gente observa que as pessoas que deitam na maca, e cada caso é um caso, há situações muito específicas, que a pessoa fica incomodada, que a pessoa fica inquieta, que a pessoa não consegue relaxar, e ela logo vai dizendo para o médium que vai aplicar o passe, que ela está com dor de cabeça, que ela está com uma enxaqueca, ou que ela está com uma dor de estômago, levando-nos a crer que se trata de uma influência espiritual. E não é. Você vai encontrar ali uma energia estagnada. Você vai encontrar ali, de fato, uma contaminação energética. É por esta razão que mesmo o passista aplicando o passe na pessoa que está na maca, às vezes o Dr. Klaus diz assim: aplique mais 2 minutos de dispersivo, aplique mais 3 minutos de dispersivo, e às vezes ele é específico, aplique mais 3 minutos de dispersivo no coronário, mais 2 minutos de dispersivo no frontal, no cardíaco, no laríngeo. Por quê? Porque ele identificou que ali há uma carga de energia adoecida, que foi trazida, que está ali no corpo, dificultando o tratamento da pessoa. E aí, com o passe dispersivo, esse processo vai diluindo, ele vai se desfazendo, e a pessoa então fica mais apta a receber o tratamento. Certo? Ok até aqui? Então, assim, como é um tema muito amplo e eu não quis usar o data show, eu separei por tópicos, por 4 tópicos principais. As contaminações energéticas que acontecem em relação ao outro, as contaminações energéticas que acontecem em relação aos ambientes, as contaminações energéticas que acontecem entre os amigos, que pode acontecer também, as pessoas mais próximas, e as contaminações energéticas que acontecem da gente com a gente mesmo. E aí depois, na segunda parte, então, a gente vai avaliar, analisar alguns recursos, alguns métodos que nós podemos usar para que a gente possa se livrar de uma situação como esta, que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós isso pode acontecer, tá certo? Bom, em relação ao outro, e eu separei aqui alguns exemplos para facilitar. Quando é que o outro pode nos contaminar? Por exemplo, quando alguém faz uma provocação e você aceita a provocação. Tudo que eu falo, isso é importante, está carregado de uma energia. Evidentemente, se eu estou rogando uma praga, se eu estou falando um palavrão, se eu estou xingando alguém, se eu estou desejando o mal de alguém, então as minhas palavras, os meus pensamentos, eles vão ser envolvidos por esta energia, obviamente adoecida, negativa, pesada, e vai ser arremessada. Então eu faço uma provocação à Célia, qualquer provocação. Se a Célia desequilibrar-se emocionalmente e corresponder à minha provocação, entrou na frequência, contaminou. Contaminou. E aí se estabelece um verdadeiro processo obsessivo, a ponto da Célia ir para casa, levar essa carga de energia que foi minha e que ela foi descuidada e assimilou, e aí ela não dorme de noite, ela tem insônia, ela passa mal de madrugada e ficar com aquilo 2 ou 3 dias, sem que haja nenhuma influência de ordem espiritual. Quando a Célia, ela aceita a provocação. Aceitar a provocação não é você responder, porque senão a gente diz assim, bom, então eu tenho que baixar a cabeça, é isso? Não. Você pode responder a uma provocação,
sem se envolver emocionalmente, ou você pode responder à provocação se envolvendo emocionalmente. Eu digo assim, Célia, eu penso que você é uma trabalhadora muito lerda, porque toda vez que você vai limpar a sala, e eu não estou brincando, nesse caso eu estou falando sério, toda vez que você vai limpar a sala, você é que mais demora. Eu fiz uma crítica direta, né? Eu fiz assim, dei uma agulhada na Célia. Eu estou dizendo que ela é lenta. Ela vai respirar, aí é que está o problema. Se a Célia consegue responder à altura sem se irritar, sem ficar nervosa, sem se desarmonizar intimamente, valeu, está tudo certo. Ela me responde, ela pode dizer assim, olha, Aguinaldo, me desculpe a falta de educação, mas se você acha que não está bom, peça para outra pessoa limpar, eu não limpo mais, está tudo certo, não sou sua funcionária. Mas ela não se irritou, aí ela vai vir lá do lado, vai conversar com a Márcia, vai brincar. Mas o que é que nós fazemos? Nós não fazemos isso. A Célia pode até não responder, mas aquilo por dentro, sabe quando você fica vermelho por dentro, queima, fica quente, né? Aí ela já vai conversar com a Márcia. Você viu o que o Aguinaldo falou? Que falta de respeito. Logo eu que estou sempre limpando a sala. Você ouviu nisso? Você estava aí atrás, você ouviu? É desse jeito, a gente se dedica a essa porcaria. Já usou uma palavra de baixo calão. A gente se dedica a essa porcaria, só toma na cabeça. A gente não tem que fazer o mal para fazer o bem para ninguém, não. A gente só leva para a cabeça. Aí terminou o estudo, ela vai comentar na evangelização. Aí alguém vai perguntar por que ela está nervosa, ela vai contar de novo. Aí se a Célia pegou carona com alguém, ela vai repetir a história, pronto. Dançou. E isso é entrar na frequência vibratória, mesmo que eu não responda verbalmente. E a gente tem uma dificuldade muito grande disso. Se você estiver trabalhando com uma pessoa triste, em 2 horas capaz que você está triste também. Não é assim? A gente se contagia muito facilmente. É um exemplo. Um outro exemplo. Vamos para um outro exemplo diferente. Um olhar de desejo. Aqui falando da questão sexual. Não há troca de palavras, absolutamente nenhum. Mas há um olhar de desejo. O movimento tem uma energia. Qual energia? Sexual. E se houver um olhar correspondente da outra parte, embora não haja envolvimento físico, vinculou-se, porque entrei na frequência vibratória. Certo? Nesse segundo exemplo, toma um rumo um pouco diferente do primeiro, porque no segundo exemplo, vai depender das fantasias sexuais envolvendo ambos e o quanto esse pensamento vai se sustentar. Porque às vezes, daí meia hora, 40 minutos, a pessoa esquece, sai da frequência, vai pensar em outra coisa, cortou a ligação, acabou. Mas se ela vai alimentando aquilo, vai fantasiando, e aí tem um nome que os estudiosos usam muito, chamado retroalimentação. Eu vou retroalimentando aquela energia, eu vou retroalimentando aquela vibração, eu vou retroalimentando aquilo, e aquilo me coloca na frequência de determinada situação ou de determinada pessoa. Terceiro exemplo, uma inveja. Eu olho para a Sílvia e por alguma razão eu sinto uma grande inveja dela. Queria estar no lugar dela. Acho até injusto ela ter o que ela tem e eu não ter. Eu acho até que eu mereço mais do que ela. Isso é inveja. Vamos imaginar que a Sílvia não correspondeu à inveja. Nem ficou nervosa, porque a Sílvia nem está sabendo. Mas a Sílvia está numa fase difícil. Ela está frágil emocionalmente. Ela anda entristecida. Morreu um ente querido, ela não está conseguindo lidar com a perda do ente querido. Ou ela está com problema de saúde e ela está assim, inconformada de estar doente. Ela não está bem emocionalmente. O fato dela não estar bem emocionalmente abre a frequência e ela vai captar as minhas energias e vai ser influenciada por ela, sim, também. Mais um. Isso também é muito comum.
Hermance Dufour, e nós já estudamos aqui Hermance Dufour, fala-nos sobre os cordões energéticos. As ligações obsessivas de encarnados para encarnados. Ex-marido, ex-esposa, filhos brigando por uma herança. São situações que nos conectam àquelas pessoas. Por isso que assim, quando você tiver uma coisa muito enrolada, um emaranhado muito grande, é preferível você tomar algum prejuízo financeiro e sair fora daquilo. Porque aquilo vai te arrastando para aquela situação. Vai te arrastando para aquela situação. E as pessoas sofrem verdadeiros processos obsessivos. Obsessivos. A ponto da personalidade, de uma personalidade minha, olha, preste atenção, uma personalidade do Aguinaldo, incomodado com a Sílvia, passar a obsediá-la, a perturbá-la, como se fosse um obsessor. Eu já dei esse exemplo aqui, da gente fazer reuniões para o IPAMED, reuniões mediúnicas, e você ter as personalidades deste ou daquele trabalhador assediando o evento, tentando prejudicar o evento. Ah, mas não é possível. Isso que você está falando não existe, Aguinaldo. Como assim? Claro, porque está insatisfeito, porque não foi chamado para trabalhar onde queria, porque se sentiu meio de lado, né? A gente é assim. A coisa mais rara que existe na vida é a gente assumir as nossas responsabilidades. A gente sempre tem que culpar alguém. E no centro espírita a culpa é do dirigente. É mais fácil, é mais cômodo, é ele que é chato, é ele que não dá oportunidade. É uma delícia fazer isso. Então eu posso estar sofrendo um assédio dessa natureza. Outro dia, nós fizemos uma vibração para uma jovem, lembrei desse caso agora, que havia nos pedido, e eu pedi em particular para uma médium me auxiliar, que ela estava muito adoecida, e quando o médium concentrou, em vez do médium puxar um obsessor, puxou o quê? O ex-namorado, o ex-noivo, que estava assediando, mantendo ela doente na cama. Então, assim, nesse nosso primeiro tópico, vamos prestar atenção em que patamar estão as nossas relações. As pessoas não têm o poder de nos desequilibrar, a menos que a gente permita isso. O problema é que a gente está permitindo sempre. Porque quantas vezes por dia você está equilibrado emocionalmente? Sorrindo, animado, com fé, das 7 às 7h10 da manhã? Aí depois disso, aí você fica do jeito que você já é mesmo, mal-humorado, chato, nervoso, irritado, aquela coisa toda. Então aí não dá. Bom, nós temos ainda o problema dos ambientes. Ó cada coisa que existe que nos passa despercebido. Vamos imaginar, eu vou fazer uma palestra aqui, mas é um ambiente suntuoso, sabe? Um ambiente assim, aqueles ambientes que você tem até arrepio de entrar. Eu ia num centro, eu sempre fui naquele centro antes de brigarem comigo, porque na verdade eu não brigo com ninguém, são as pessoas que brigam comigo. E o centro era de carpete, mas era um carpete lindo. Eu gostava de ir lá para andar naquele carpete. Aí depois não chamaram mais eu para ir no centro de carpete. Bom, tá bom. Aí o ambiente é suntuoso, bonito, tem médiuns importantes. Eu sou o orador, me sinto atingido por aquela situação. Aquela situação de expectativa mexe com o meu ego. E mexendo com o meu ego, por conta da minha vaidade, envolvendo o meu desejo de aparecer, eu posso mergulhar num processo anímico e, entre aspas, incorporar Dr. Bezerra de Menezes. Tinha Dr. Bezerra de Menezes?
mas também não tinha mistificador. Também não havia um espírito tentando enganar. Aquela influência do ambiente mexeu com o meu ego, aí eu abri a guarda. No que eu abri a guarda, falou mais alto a minha vaidade. Eu poderia ter incorporado o Zé, o Pedro, a Maria, a Benedita. Ah, mas a Maria, de um centro suntuoso desse, um monte de gente importante, quem é Maria? Quem é o Zé? Ninguém vai saber quem é esse espírito. É melhor trazer um conhecido, famoso. Pronto. Eu fui influenciado por aquele ambiente. E aí me permiti uma atuação anímica. Ainda sobre os ambientes. Se você entrar num ambiente, digamos assim, repleto de vibrações de sexualidade, você pode ter uma excitação sexual. É um outro exemplo. É um outro exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito de frequentar motéis, o que eu não aconselho, justamente por tudo isso que eu estou explicando, que são ambientes saturados de energias de sensualidade, quase sempre mal conduzidas, as pessoas dizem que naquele ambiente sentem a sexualidade à flor da pele. Nossa, mas é uma coisa fantástica. Claro que é. Porque todo o ambiente está carregado com aquela energia, vai estimular. E se por acaso você estiver na frequência, se por acaso ainda mais você tiver um sexo desregrado, pronto, você não precisa de muita coisa. Você vai até achar que tem algum obsessor ali. Ah, não sei, acho que encostou em mim aqui um obsessor. Não tem a ver com o obsessor, tem a ver com a energia, com o padrão vibratório do lugar que você entrou na frequência, você assimilou. Ainda falando de ambientes, imaginemos, por exemplo, quem trabalha num presídio, quem trabalha num hospital. Ah, são lugares piores? Não é que são lugares piores. Existem determinados lugares, agora falando do campo profissional, que naturalmente a energia é mais difícil. Pelo que se faz ali, pelo que se discute ali, pelo que é conversado ali. Um hospital, as pessoas estão doentes, estão revoltadas, um pronto-socorro, né? Então, se você não tiver nesses ambientes esse cuidado, você vai se contaminar e aí os resultados serão emocionais, serão energéticos, serão físicos, de toda a natureza possível. Então eu já falei sobre o outro, sobre os ambientes. Em relação aos amigos, a gente tem que prestar atenção nisso também, porque a gente pode começar a nutrir uma energia de antipatia. Eu mandei uma mensagem para a Aline Maringolo, uai, ela me respondeu estranho, parece que ela foi grossa. Ela não foi. Eu interpretei que ela foi grossa. Mas eu também não tomei o cuidado de perguntar assim, Aline, aconteceu alguma coisa, parece que você foi grossa? Não, eu já vou dizer assim, se é para ser grosso, também sei ser. E manda o outro, mais grossa ainda. Ela pega, até se assusta, nossa, por que o Agnaldo está falando desse jeito comigo? Que estranho, esquisito, parece que ele está de mau humor, não tem nada com isso. Ah, deixa para lá. E a Aline deixa para lá, eu deixo para lá, ninguém toca no assunto. Criou-se uma situação. Criou-se um problema. O que vai começar a gerar ali? Uma energia de antipatia, uma energia de distanciamento. Olha o perigo. Uma energia de indiferença. Ah, quinta eu vou encontrar com ela, mas também nem vou cumprimentar. Quer falar comigo? A Aline, por sua vez, muito menos. Mais distanciamento. Daqui a pouco, nós somos dois trabalhadores que temos um problema de relacionamento. Por quê? Porque não dialogamos, não esclarecemos o mal entendido e isso gerou uma energia que comprometeu a relação. Quantas vezes isso acontece no casamento? Entre duas pessoas. Basta não terem maturidade suficiente para discutir sobre o problema. Então vai criando aquela energia. Um vira as costas para o lado, o outro vira para o outro. Não, se ela não conversa, também não vou conversar.
Ah, mas está sem conversar 3 dias. Não, mas quem tem que pedir desculpa é ele. E o outro pensa, não, se ele não pediu, eu também não peço. E vai gerando aquela energia. Aí é claro que nesse meio de tempo, você já vai ter as influências espirituais, você já vai ter os processos obsessivos, essa coisa toda. Então, em relação aos amigos, as pessoas caras ao nosso coração, isso também pode acontecer. E por último, em relação a nós mesmos. Vocês já ouviram aquela música? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, mas pode ficar outra coisa sem ser perfume. Nós impregnamos, mas também somos impregnados daquilo que nós impregnamos. E tem um velho exemplo, esse também é velho, eu uso com frequência, que a gente é como um vulcão. Quando o vulcão explode, quando o vulcão tem a erupção, a lava sobe e cai sobre o próprio vulcão. Então, as pessoas não se dão conta que aquela enxaqueca pode ter sido os 2 dias que você ficou brava, emburrada, de cara feia. Não, mas eu já melhorei. Sim, mas a energia que você gerou continua. Está ali presente ainda. Por isso que demora para as pessoas melhorarem, mesmo passando no claustro, porque já houve uma contaminação e aquilo ali vai diluindo aos poucos. Imagine uma pessoa que tem uma explosão de cólera. A pessoa explode em raiva, em ódio. Aí alguém vai lá, acalma, ela melhora, mas aquela explosão de cólera desarmonizou tudo. Corpo astral, corpo etérico, chakra, e aquela energia vai permanecer ali. São as autocontaminações. Então a gente tem que estar muito atento com o que a gente pensa, com o que a gente sente, principalmente com aquilo que a gente sente. Quais têm sido as minhas emoções? Quais têm sido os meus pensamentos? Não é sempre que você está mal, que você pegou aquilo lá de alguém ou de algum lugar. Você produziu aquilo. Você ficou mal com aquilo. Você já imaginou uma pessoa numa depressão profunda por 1 ano? Quanta energia ruim ela já impregnou nos seus corpos espirituais? Ou uma pessoa muito ansiosa, que mantém esse padrão durante muito tempo, como já alterou todos os chakras, todos os nadis, as correntes energéticas que nós temos pelo nosso organismo? Já comprometeu. Aí se a pessoa não conseguir sair disso, bom, aí ela vai adoecendo energeticamente, até que ela adoeça fisicamente. Aí ela vai ser fisicamente, aí nós entramos num outro patamar, aí é médico, é remédio, esse tipo de coisa. Certo? Vocês entenderam até aqui? Contaminação com o outro, contaminação com o ambiente, contaminação com pessoas próximas, autocontaminação. A gente precisa estar prestando atenção nessas situações. Primeira parte. Então, a segunda parte é como lidar com isso. Como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para lidar com essas questões? Primeira, desenvolver a percepção espontânea. Desenvolva a percepção. Ah, mas eu não consigo, Aguinaldo, eu sou uma geladeira, eu não percebo nem os espíritos. Eu não sinto nem os espíritos. É falta de exercício, é falta de treino. Preste atenção. Uma pessoa encontrou com você na rua, abriu um sorriso desse tamanho, e já logo lhe deu um abraço, e disse o quanto ela te estima. Sinta se a energia é essa mesmo. Se você prestar atenção, você vai perceber. Porque ninguém disfarça a vibração. A pessoa te apertou a mão, puxa, como eu gosto de você. Sinta se o que ele está dizendo é verdade, você vai perceber. Aprender a perceber a energia, a vibração. Não é o que a pessoa fala, a pessoa pode mentir. Não é o que a pessoa faz, aquilo pode ser camuflado, pode ser disfarçado. A pessoa pode estar ali demonstrando que te ama e a intenção dela é bem outra.
desenvolva a percepção espontânea. Vá se exercitando para perceber as situações das pessoas, para se perceber. Nossa, eu estou com ódio. Ah, engraçado, por que eu estou com ódio? Uai, há meia hora atrás eu não estava com ódio, por que agora eu estou com ódio? Uai, mas será que esse ódio é meu mesmo? Partiu de que hora, de que momento, de que lugar? Que hora que eu fiquei assim? Com quem que eu conversei? Onde é que eu fui? Vá vendo ali, vá analisando, você vai descobrir. Você chegou num ambiente, não sei, a gente percebe, eu estou sentindo uma coisa estranha. Não, está tudo bem, está tudo legal. Não sei, parece que o ambiente está pesado, parece que tem uma coisa esquisita. Preste atenção, vá rastreando, vá percebendo. Então a primeira dica é essa, desenvolva. Só que para você desenvolver isso, você tem que desenvolver outras coisas. Capacidade de concentração, força mental, foco, oração. E a gente, como é tudo ruim para isso, a gente não percebe, a gente não sente. Só que até uma cadeira, ela tem uma energia, ela tem uma vibração. As coisas, os lugares. Lembro da Dona Ivone do Amaral Pereira? A Dona Ivone do Amaral Pereira, entre as mediunidades que ela tinha, ela era médium de psicometria. O médium de psicometria é aquele que toca nas coisas, nos objetos, e ele tem imagens da pessoa ligada àquele objeto. Por quê? Porque os objetos estão carregados com a nossa vibração. Então a primeira dica é essa, preste mais atenção no que estão vibrando, no que estão dizendo. Você vai numa reunião, onde que é melhor sentar, perto de quem é melhor ficar, o que é viável você conversar, ou se é viável você ficar de boca fechada, não converse nada não, que vai abrir a boca, vai se contaminar. Fica quietinho, fala nada, que é melhor. Isso a gente pode fazer, é a primeira dica. Né? Os médiuns, né, quando a gente está no centro, quando a gente está realizando as atividades, quando está acontecendo o IMPAMED, não é assim? As sessões mediúnicas do IMPAMED, os médiuns vão rastreando onde é que o ambiente está pesado, onde é que não está legal, onde que tem uma energia, e a gente vai diluindo aquilo. Segunda sugestão, avaliar com cuidado, eu fiz uma pontuação agora, se aquilo que você sente é realmente seu. Ou se é um pensamento externo, uma influência espiritual. Eu quero muito ajudar a Célia. Por quê? A Célia, um ente querido dela morreu, muito próximo, que ela amava muito, e a Célia está desesperada, esperando uma carta consoladora, uma mensagem, que algum médium possa psicografar para acalentar o seu coração. E a Célia é muito minha amiga. E eu estou assim com uma grande vontade de ajudar a Célia. Bom, então é melhor que eu arrume outro médium. A menos que eu tenha uma segurança absoluta daquela situação. Porque eu posso ser enredado, olha o perigo, eu posso cair na armadilha do desejo de ajudar a Célia e falsear uma comunicação, ainda que o meu desejo não seja enganar. Isso pode acontecer? É claro que pode, sem dúvida que pode. Porque aí seria um pensamento que eu, a princípio, estou atribuindo a um espírito que, na verdade, é meu, que parte do meu desejo de ajudá-la. Entendeu? Como que é complicado? Porque se é um obsessor, a gente identifica fácil, mas identificar, aí entra aquela questão do autoconhecimento, né? O que é que eu quero com isso? Aí a gente tem que usar da sinceridade. O que é que eu quero com isso? Qual é o meu objetivo? Olha, eu vou fazer uma reunião aqui de psicografia, pessoal. Eu vou psicografar, eu, Aguinaldo. A gente vai sentar aqui, alguém vai fazer uma palestra e eu vou psicografar cartas de entes queridos. Legal, boa iniciativa, parabéns. Tá,
e o resto, e a estrutura? Isso está vindo da onde? Está vindo de um desejo sincero de servir, está vindo de uma vaidade, um desejo de ficar conhecido, de ficar mais famoso. Da onde está vindo isso? Se eu não consigo identificar as minhas reais vontades, os meus reais motivos, eu posso cair nessa armadilha e aquilo não ser o que é. Posso me confundir. Então esse é o segundo item, se conhecer, porque aí você vai avaliando melhor quais são as suas emoções. Terceiro, limpar a mente. Limpe a mente. O que é limpar a mente? Sai do fluxo. Sai do fluxo. Ah, não sei, cheguei aqui em casa hoje, está um ambiente pesado, sei lá, está negativo, parece que tem uma névoa dentro do quarto. Olha, eu entrei, me deu até dor no corpo. Tá, a pessoa comentou isso 6 horas da tarde. Aí 9 horas da noite, se alguém ligar para ela, ela vai repetir a mesma coisa. Então, menina, cheguei em casa às 6 horas e está assim, assim. Ela continua ali. Abra a janela, coloca uma música calma, vai brincar com o cachorro, coloca uma palestra na televisão. Isso é sair do fluxo. Eu tenho que sair do fluxo. Por que a gente não sai do fluxo? Porque a gente fica retroalimentando aquilo. Quando o Dr. Klaus atende alguém que passa mal lá dentro, ele já recomenda assim, ó, leva ela para beber água e vai falar de outra coisa. Não volte a falar daquilo, você vai voltar na energia que você estava, sai fora. Limpar a mente é você sair daquele fluxo. Agora, se você fica naquele círculo vicioso e você não sai daquilo, aí não tem como você melhorar. Mesmo que alguém te ajude, obrigatoriamente você vai voltar para aquilo. Ah, então, mas eu senti uma energia pesada no meu quarto. Então, vá arrumar a cama. Já arrumou a cama? Arrume a cama. Tira o lençol, chacoalha o lençol, né? Coloca lá uma música. Não precisa ser, quando eu falo coloca uma música, não precisa ser música clássica. Não precisa ser música lenta. Coloca uma música que você goste, que tenha uma letra, né? Que se possa ouvir sem ser uma agressão aos ouvidos, né? Coloca lá uma música agradável. Aí você já começa a cantar junto com a música. Aí você já começa a sorrir junto com a música. Ó, saiu do fluxo. Ó, tá limpando a mente. Tá limpando a mente. Tá limpando a mente. Aí eu já vou, tomo um banho, fico debaixo do chuveiro um pouco, deixa a água cair. Saiu do fluxo. Pronto. Limpou. Pode ser que fique alguma coisa ainda? Pode ser que fique alguma coisa ainda. Mas aquela situação mais pesada, você já saiu. É a terceira sugestão. Quarta, agora falando da questão das pessoas mais próximas. Construa relações transparentes. Qual é o meu nível de relação com a Célia? Qual é o meu nível de relação com a Aline? O que é que eu espero da minha relação com a Célia? O que é que eu espero da minha relação com a Aline? Porque quando eu defino com clareza que tipo de relação eu quero ter, não há espaço para mal-entendidos. Ficou transparente a coisa. A gente já sabe o que é. E sabendo o que é, eu não vou ter nenhum problema em chegar para a Célia, se for o caso, e perguntar, você está com raiva de mim? Porque você chegou outro dia e não me cumprimentou. Aconteceu alguma coisa? Gostaria de saber. Pronto. Isso não vai gerar o famoso melindre. Isso não vai gerar o famoso melindre. Mas nós, ser humano, né? Ele ainda insiste em falar pelas costas, em fazer a fofoca, em não ser transparente. E ser transparente não é falar tudo que vem na tua cabeça. Ah, não, tem gente que diz assim, não, fulano tem uma personalidade forte. Ele não tem personalidade forte, é sem educação, é diferente. Eu não tenho direito de sair por aí atirando também a verdade na cara dos outros. Aliás, a minha verdade. Disse Jesus que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Lembram disso? O que passar disso procede do mal. Ó, você pode? Não. Não, mas eu queria só um pouco. Não, não dá. Não, mas não tem jeito. Não, não, acabou. E se eu posso? Sim, eu posso. Eu posso. Quinta sugestão. Cuidado com as viciações de qualquer natureza. Toda viciação que você tenha te coloca na frequência,
de outras pessoas que têm a mesma viciação. Você pode não conversar com a pessoa, não conhecer a pessoa, não saber onde a pessoa está, mas você entrou naquela sintonia, o exemplo do rádio. Você entrou naquela sintonia. As energias transitando ali vão atingir você. Vão atingir você. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E a gente não... Eu gosto de dar esse exemplo também, porque é um exemplo fácil da gente entender. Se eu me disponho a assistir um filme erótico, um filme pornográfico, a rigor não estou fazendo mal para ninguém. Uai, eu gosto de assistir, eu quero assistir. Ok. Mas se você pegar aquele conteúdo, o objetivo que leva as pessoas a assistirem, o tipo de pessoa que assiste, etc, 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 você vai entrar naquela frequência do erotismo e assim você sai como um imã arrastando tudo para cima de você. Aquela energia, aquele peso, aquela questão toda. É um bom exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas nossas viciações. Sexta, faça limpezas energéticas em seus ambientes, ambiente de trabalho, na casa. Lembram quando a gente ensinou a fazer os campos de proteção? Faça os campos de proteção, faça uma prece, ore, vibre. Você consegue, se você repetir, mas eu faço lá em casa, não adianta nada. Sim, mas você faz uma vez cada 15 dias, é todo dia. Mas tem que ser todo dia? Você não bebe água todo dia? Você não limpa a casa todo dia? Pelo menos a pessoa higiênica limpa. Então, se você limpa a sua casa material todo dia, o que te impede de fazer essas vibrações para a limpeza dos ambientes? Que seja uma prece, que seja o evangelho no lar, porque você vai criando a psicosfera. Olha, tipo assim, todo dia quando eu chego na minha empresa, eu entro na minha sala, no meu escritório, eu leio um trecho do evangelho, faço uma prece e leio um trecho de um outro livro. 15 minutos. Todo dia quando eu chego, os primeiros 15 minutos é para isso. Crie esse hábito. Faça isso todo dia, para você ver se vai entrar alguma energia negativa no teu espaço. Mas não entra mesmo. Não entra, porque você criou. E mesmo que entrar, dilui rápido, porque ali tem a estrutura construída. Agora, é claro que se eu faço quando eu lembro, eu faço quando dá certo, eu faço o dia que eu acho que devo fazer, aí não dá. Porque aí você não tem uma sequência, aí você não tem uma regularidade. E aí não tem jeito de se formar. E da gente, como é que a gente cuida da gente? Também tem vários recursos, Eu, por exemplo, às terças-feiras, quando eu não tenho nenhum compromisso marcado, depois que eu saio daqui do atendimento do Klaus, que tem terminado aí 7h30, 7h35, muito tarde 7h40, então dá tempo, é o tempo de eu chegar em casa, porque eu estou cansado, desgastou fisicamente, mentalmente, ainda mais quando atende bastante pessoas, é o tempo de eu tomar banho e como que eu recupero? Eu vou assistir o Dr. Hans, porque toda terça-feira o Dr. Hans faz os seus atendimentos das 20 às 21 horas, dá certinho. Que aí eu deito lá, ponho água para fluidificar, respiro, vejo que não está bem, vou pedindo, a equipe trata, 9 horas acabou, pronto, está recuperado. Que pode ser outra coisa, eu vou tomar um banho, eu vou caminhar descalço, eu vou jogar uma bola. Importante que você faça coisas que recupere a sua energia. Isso também é uma coisa séria. A gente vai trabalhando, e eu digo isso por experiência própria. Você não precisa estar fazendo coisa errada para adoecer. Você sabia que tem muita gente fazendo o bem que adoece fazendo o bem? Por quê? Porque exagera, porque faz do jeito errado, porque não se recupera. Se eu não tenho os intervalos para me recuperar, se eu não tenho os pontos para restaurar a minha energia, você pode ter certeza, daqui a pouco você não dá mais conta de fazer o que você está fazendo. Eu não sei como é que você vai fazer isso. Aí você vai ter que criar o seu planejamento, você vai ter que criar a sua programação, mas você precisa fazer isso. De um jeito ou de outro. Porque aquela energia, mesmo sendo canalizada para o bem, nós estamos num corpo físico.
O corpo físico, ele desgasta. A nossa mente, ela desgasta. Com o passar do tempo, me explicou Lindomar, que a gente vai ficando mais sensível. À medida que a gente vai buscando a própria espiritualização, a gente vai se tornando mais sensível. Então, dores que antes a gente não percebia, agora a gente percebe. Dores que antes a gente não sentia, agora a gente sente. Por quê? Porque a sua busca pela espiritualidade também sutiliza o seu corpo físico. Um exemplo que dá para entender isso. A pessoa diz assim, nossa, eu tenho estômago de urubu, eu como o que eu quiser, eu como até pedra, não me dá nem refluxo. E é verdade. Aí um dia ela resolve mudar a alimentação e se tornar vegetariana. Depois de um ano que ela é vegetariana, ela come um pedaço de carne, quase morre, a hora que cai no estômago. Por quê? Porque houve também a evolução da estrutura do aparelho digestivo. E é estranho a gente dizer isso, mas à medida que a gente vai se espiritualizando, determinadas dores, nós vamos ficando mais sensíveis a determinados problemas, a determinadas dores, assim por diante. Então a gente não aguenta tudo. A gente precisa encontrar esses caminhos para a gente cuidar da gente. E aí aqui para a gente terminar, crie mecanismos, é o que eu expliquei agora, de recuperar suas energias. E o último, seja mais cuidadoso. E aí resume tudo, mais cuidadoso. Na palavra, no gesto, na emoção, como se posicionar, o que falar, o que dizer, aquela coisa de avaliar antes de fazer qualquer coisa, a palavra que eu vou usar ou as palavras que eu vou usar naquilo que eu vou falar, que é a vigilância que nos recomenda o Evangelho, o vigiai e orai. Então eu vou observar, hoje, por exemplo, hoje em dia, depois de tanto bater cabeça, de passar situações desagradáveis, sempre que eu chego num centro para fazer uma palestra, eu vou avaliar, eu vou sentir a energia do centro, eu vou sentir a vibração de quem está assistindo, se é um grupo de pessoas que são hostis, se é um grupo de pessoas indiferentes, estão ali por estar, não queriam estar, é que vão dar uma cesta básica depois, então eles se obrigam a estar ali, né? Ou depois tem um tratamento, então elas têm que ficar ali. Então você vai avaliando tudo isso, não se deixar contaminar. Às vezes você chega num centro e o presidente do centro, ele quer uma missa encomendada, então ele começa a falar, não, porque aqui no nosso centro tem muita indisciplina, porque seria até bom que você falasse sobre isso, porque aqui ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, seria bom até que o benfeitor viesse. Se eu não tomar cuidado, eu embarco, né, ali naquela sugestão e comprometo a palestra. E vou comprometer a palestra. Né? E aí a gente vai tomando esse cuidado, porque isso é fator energético. Fazer a palestra, você contou uma piada, ninguém riu. Opa, uai, por que será que ninguém riu? Essa piada costuma ser engraçada. Deixa eu ver aqui, deixa eu prestar atenção. O público não é favorável, é um público de pessoas mais idosas, o pessoal não está acostumado. O que está rolando aqui? Deixa eu prestar atenção, o que está rolando aqui? Para que eu possa perceber melhor a energia. E aí a gente não cai em determinadas armadilhas. Que a gente cai assim, igual um patinho. Porque, como eu disse, é vibração, é energia, a gente não enxerga, geralmente a gente não percebe. Então a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo, e não está. Existe interferência. Às vezes, o Klaus está na primeira marca, um comentário infeliz aqui no outro canto, entra na vibração do trabalho e atrapalha. Um falar mais alto dentro da sala cria uma situação. Por quê? Ali, principalmente, se nós estivermos falando do Klaus, nós estaremos falando de energia, de vibração o tempo todo, de cura, né? Nós estamos falando de cura, dos fluidos de cura, das energias que se movimentam. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que prestar atenção em todas essas questões, porque energia tem em todo lugar, como eu disse no início, nós temos energia, as vibrações estão aí,
que a gente aprenda a cuidar disso. E nós que somos trabalhadores, uma atenção a mais. Uma atenção a mais. Como será que está a minha energia? Hoje é sexta-feira. Não, hoje é quarta. Suponhamos que seja sexta. Hoje é sexta-feira. Eu estou indo para o centro. E você é passista. Eu creio que você deve estar conectado a isso. Aí eu vou para o centro, hoje eu vou colaborar, eu vou aplicar o passe no final. Que legal, que bacana. E como é que está a sua energia? Onde você frequentou esses últimos dias? Que tipo de conversa você se permitiu? Que tipo de vícios você se permitiu? Que tipo de amizades você manteve? Como está a sua energia? E se você se der conta que a sua energia está péssima, é uma irresponsabilidade você mesmo assim doar. Ah, não, então eu vou parar de aplicar passe. Que legal, né? Palmas para você, olha que lindo. Aí você para, que aí você fica no que você está, é isso que todo mundo quer. Não, corrija. Não é questão de você parar, é questão de você identificar o que não está lhe fazendo bem e o que está comprometendo o seu trabalho. Modifique, saia daquele foco, saia daquele fluxo, como eu disse agora há pouco, aí mude. A gente não é ignorante, a gente sabe, a maioria das vezes a gente sabe. Então a gente tem que trabalhar isso. Tá certo, pessoal? Valeu, muito obrigado, são 9h, muita paz, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro na sexta-feira. Que possamos retornar para nossa casa, para as nossas casas, na paz de Jesus. Valeu.